Salve, salve, galerinha! Começaremos um curso de geometria analítica vetorial daquele jeito, todo detalhado, todo explicadinho, do jeito que você já sabe e gosta. Então, nesse primeiro vídeo, eu começarei a falar sobre vetores, desde o começo, bem devagarinho, bem devagarinho. Então, considere dois pontos A e B. Com esses dois pontos A e B, construímos um segmento. A partir desse segmento, eu digo quem é a origem, por exemplo, o ponto A eu chamo de origem, início, e o ponto B de extremidade. Tudo bem? Esse segmento ele passa a ser orientado. Eu tenho três características associadas a esse segmento, o comprimento. Então, eu tenho o comprimento. Eu tenho a direção. E eu tenho o sentido. Então, vamos lá. Como é que eu faço o comprimento do segmento orientado? O comprimento do segmento orientado é a mesma coisa que você medir um comprimento qualquer. Você pega uma régua e você diz, olha, essa régua, esse 1 é uma unidade de comprimento, você vai lá e compara com o seu segmento. Por exemplo, 3 unidades de comprimento. A notação para isso é o módulo. Tudo bem? Eu tenho uma direção associada. Qual a direção? A direção da reta suporte. Por dois pontos A e B, eu passo uma única reta. Essa reta eu vou chamar de reta R. Então, a direção é dada pela reta suporte. R é a reta suporte. Suporte. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então, o comprimento é dado pelo módulo, a direção é dada pela reta suporte R, e o sentido, eu preciso comparar dois segmentos orientados. Por exemplo, primeiro esses segmentos têm que ter o quê? A mesma direção. Se ele tem a mesma direção, esses dois segmentos têm a mesma direção. Por que esses segmentos orientados têm a mesma direção? Porque as retas suporte são paralelas. E aí eles têm o quê? O mesmo sentido, a extremidade dos dois está apontando para o quê? Para o mesmo lado. Se eu tivesse um segmento orientado assim, os dois têm a mesma direção, só que as extremidades estão apontadas para lados diferentes. Tudo bem? Então, para sentido, se tiver a mesma direção, igual direção, eu posso falar em sentido mesmo, sentido ou sentido oposto. E agora, já que eu tenho o segmento orientado eu posso definir uma noção de igualdade entre segmentos orientados. O que significa isso? Eu posso, na verdade, transportar esses segmentos orientados. Como é que eu vou transportar? Preservando as três características do segmento orientado: comprimento, direção e sentido. Então, por exemplo, considera esse segmento orientado aqui, U, e eu quero transportar ele. Eu só dando o quê? Só dando uma origem, eu consigo uma extremidade, de modo que, com esse vetor original, eu tenho a mesma direção, o mesmo tamanho, o mesmo sentido. Por exemplo, esse daqui eu vou transportar, veja que esses dois segmentos orientados são iguais, e eu consigo transportar para onde eu quiser. Ou seja, você dá a origem e eu te dou a extremidade, preservando essas três características.
Com isso, eu construí o vetor U. O vetor U usa essa notação com flecha para indicar que é uma grandeza vetorial. Ele também pode ser representado por AB, o vetor AB de origem A, extremidade B. É qualquer segmento orientado que tem o quê? O mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Tudo bem, galerinha? Tudo bem? Então, assim, só para finalizar, eu vou pegar vários vetores aqui. Peguei vários vetores aqui e eu vou chamar esses vetores de U, V, W, P, deixa eu trocar o P aqui e Q. Pronto. E aí eu vou comparar esses vetores entre si. Tudo bem? Então vamos lá. O vetor U eu vou comparar com o vetor V. Vou comparar o vetor U e V. Perceba que o vetor U tem o mesmo quê? Mesmo tamanho que o vetor V. Então o tamanho de U é igual ao tamanho de V. U e V tem a mesma direção. Por que U e V tem a mesma direção? Por quê? Porque as retas suportes deles dois, chamar essa reta R e essa reta S, R é paralelo a S, então nesse caso U e V tem a mesma o quê? U e V tem a mesma direção. U e V, mesma direção. Se ele tem a mesma direção, eu posso falar o quê? Em sentido. Então, U e V também tem o mesmo sentido. U e V, mesmo sentido. Opa! Ah, professor, então você está me dizendo que o U e V tem o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido? Sim, cabeção, estou dizendo isso. Logo podemos concluir o quê? Que os vetores U e V são iguais. O vetor U igual a V. Certo? O vetor U é igual ao vetor W. Não, o vetor U não é igual ao vetor W. Por quê? Porque não tem tamanho diferente. Mas o vetor U e o vetor W têm a mesma direção? Sim. Tem o mesmo sentido? Não. Então, o vetor U e W, então deixa eu colocar aqui, U e W, mesmo, U e W tem sentido oposto. Sentido oposto. Por que eu posso falar que o I e W tem sentido oposto? Primeiramente, eles têm a mesma direção, só que o que acontece? Por que eles têm mesma direção? Porque as retas suportes são o quê? Paralelas. A extremidade de U e a extremidade de W está apontando para o quê? Para uma direção que um sentido que contrário, ó, os lados da extremidade. Agora eu vou para o vetor P, eu troquei novamente mais uma vez, porque o professor tinha o quê? Colocado de um jeito, colocou de outro, agora colocou de outro. Então, o IP, o que acontece com o IP? O IP, observe aí, pense um segundinho enquanto eu estou escrevendo, o vetor U e P tem a mesma direção? Sim, porque retas suportes paralelas. Tem o mesmo sentido? Tem o mesmo sentido. Porque, olha, as extremidades apontando para o mesmo lado. Tem o mesmo tamanho? Não, não tem o mesmo tamanho, mas tem o mesmo sentido. E por fim, o vetor, vou comparar o vetor U e Q. Eu posso falar em sentido de U e Q? O vetor U e Q tem sentidos diferentes? Não, não posso. Por quê? Porque eles têm direções o quê?
diferentes. Porque olha a reta suporte de Q e a reta suporte de U. Elas têm o que? Elas não são paralelas. Então, U e Q não possuem mesma direção. Por que, professor? Acabei de falar, mas deixa eu escrever. Chamar essa reta suporte de Q de uma reta T. Porque a reta R, ó, adição, então um zoom aqui, R não é paralela à reta aqui. Só para finalizar a aula, eu quero falar de dois vetores extremamente importantes. Eu tenho um vetor, deixa eu pegar aqui, ó, fazer um quadradinho aqui, para separar um espaço aqui. Edição, você vai ter que dar o zoom aqui. Vou botar dois quadradinhos aqui, só para finalizar a aula, falando de dois vetores de extrema importância. Por quê? Porque já na próxima aula eu vou falar do que é operações entre vetores. Então, eu tenho um elemento neutro da adição e eu vou falar também do elemento oposto da adição. Belezinha? Tudo jóia? Então, aqui, vetor oposto. Vetor oposto. Eita. Então, vetor oposto. Então, se eu tenho um vetor aqui, V, dá um zoom aqui em edição. Eu posso construir um vetor com duas características iguais. Um vetor de mesmo tamanho, de mesma direção, só que esse vetor é oposto ao anterior. Ou seja, então eu vou pegar aqui, ó, na reta suporte, vou pegar o mesmo tamanho, tá? O mesmo tamanho e a mesma direção e o quê? O sentido oposto. Então eu denoto por menos V. Se eu tiver a origem extremidade, por exemplo, o que o vetor oposto faz? Ele troca origem por extremidade. Então nesse caso aqui, o vetor U eu tinha igual ao vetor AB. Então o vetor menos U, eu vou trocar A com B. Então, extremidade passa a ser origem passa a ser extremidade. E, por fim, o vetor nulo. Vetor nulo. Ah, professor, o vetor nulo eu faço zero, a flechinha aqui, dá um zoom. É o vetor cuja origem e a extremidade conhecida. Ou seja, é um ponto. É um ponto onde? É um vetor que eu começo na origem A e termino onde? Em A, ou seja, eu não faço nada, não saio do lugar. Então, só finalizando a aula, um comentário geral, o que você deve ter absorvido na aula de hoje? Olha, eu tenho 2 pontos, esses 2 pontos eu construo um segmento orientado, dizendo um início e fim, origem e extremidade, e aí eu tenho segmentos orientados que têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho, eu digo que eles são iguais, essa nova definição de igual, porque vai ser o mesmo vetor U. Isso na literatura é chamada de equipolência. Segmentos orientados equipolentes são segmentos que têm a mesma direção, mesmo tamanho, mesmo sentido. Ok, o vetor não é um objeto estático como o segmento orientado. Se eu falar, ó, segmento orientado AB, ele está paradão. Mas o vetor é um objeto dinâmico. O que significa isso, professor? Significa, amigão, se você me der a origem, eu te dou a extremidade, de modo que esse novo vetor tem o quê? Tem a mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho, ou seja, é o mesmo vetor. Então o vetor eu posso transportar ele para onde eu quiser. Como? Repetindo, me dá a origem que eu te dou a extremidade. Aquele abraço e vamos para a próxima aula. Beijinho, pau.